Ei, Hiro do futuro, para de complicar a tua vida. Bora pro vídeo. Esse é um vídeo que eu estou fazendo para o meu eu do futuro, mas se você está assistindo ou se você caiu de paraquedas, pode servir para você também. Para de complicar a tua vida. E por que eu estou fazendo isso? Porque recentemente eu notei o quanto os meus próprios vídeos, isso é curioso, tá? Não é jogo de marketing para fazer esse vídeo não, mas de verdade. Muitas vezes eu vou reassistir um vídeo até para saber se o conteúdo está adequado, saber se teve algum erro de edição, embora até esse ponto nunca teve um grande problema, mas é curioso que quando eu assisto meu próprio vídeo, eu mesmo aprendo algumas coisas, né? Que coisa interessante. E desde vídeos mais novos, vídeos mais antigos, estou só ajeitando aqui minha câmera, para ver se fica numa posição melhor aqui. E é curioso como eu aprendo. E aí, como eu aprendo, eu pensei, cara, eu posso então usar esse recurso do autoaprendizado para eu mesmo ensinar coisas para o meu eu do futuro, porque pode eu seguir caminhos não tão intencionais e talvez isso sirva de um backup de sentimentos e emoções. Mas como eu disse, se você está me assistindo, aproveita porque isso pode te ajudar também. Mas assim, a gente gosta de complicar a vida, não acha? Será que não já passou por isso? Afinal, deixa eu me apresentar, me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor adjunto do curso de medicina há mais de 19 anos e venho aqui falar sobre 3 coisas: saúde, longevidade e vida modo 1x, uma vida com mais intenção e menos pressa. E nesse cenário você já deve entender que isso faz parte de um conteúdo vida modo 1x. Estou fazendo aqui na Serra de Viçosa, num lugar sensacional, já eu te mostro, fica até o final que eu vou te mostrar um pouco do cenário aqui, porque é fantástico. E esse tipo de conteúdo que eu produzo aqui, e hoje eu quero falar sobre isso, sobre pare de complicar a sua vida. A gente costuma seguir essa jornada de complicar, a vida não precisa ser tão complexa desse jeito. A gente aqui vai tornando a vida cada vez mais complexa. E em alguns sentidos, eu hoje quero falar muito sobre o acúmulo das coisas. Você acumula muita coisa ao longo da vida que vai sobrecarregando a tua cabeça, tua mente, e o acúmulo, ele não acontece de uma vez, ele vai acontecendo aos poucos, até porque a gente é ensinado ao longo da vida que você precisa crescer, certo? Eu tenho outro vídeo falando sobre a metáfora da montanha, mas você é ensinado a crescer, você é ensinado a subir a montanha, você é ensinado a conquistar coisas, você, de forma oculta, é ensinado a acumular coisas. Presta muita atenção porque tem certos acúmulos que são óbvios, outros nem tanto, e esse acúmulo oculto é que está tornando a tua vida cada vez mais complicada, e o sentido dele é tornar a sua vida menos complicada, ou, na melhor das hipóteses, descomplicar a sua vida. Então, o acúmulo, como eu disse, ele é sutil. Eu estou aqui olhando os tópicos que eu anoto. Se você não me acompanha, não consigo memorizar tudo que eu quero explicar, então eu vou anotando aqui para eu não esquecer disso. E esse acúmulo, ao longo do tempo, começa agora a ocupar não só a tua vida física no sentido material, mas começa a ocupar tua vida física no sentido mais amplo e ocupar também sua vida no sentido mais mental e emocional. E uma vida cheia, lotada, você não consegue agora gerenciar. E qual é o resultado de tudo isso? Você passa a ter uma vida mais reativa. Você reage às intercorrências. Você se torna um apagador de incêndios. E com isso, a gente escuta aqueles relatos, né, de que, nossa, a vida é complicada demais. Pode parecer, mas algumas medidas simples que eu já venho fazendo há algum tempo começam a tornar essa tua vida um pouco mais leve, vamos chamar assim, porque Vida Modo 1x te propõe isso. Eu vou falar um pouco mais disso na frente. Vamos falar de acúmulo material, né? Que tipo de coisa você vem acumulando no sentido material mesmo, de objetos? Isso eu vejo muito acontecer com vestuário, roupas. Há um tempo eu li o livro da Marie Kondo. Ela é uma japonesa especialista em arrumação do lar.
E é curioso o método dela, eu até te recomendo, tem vídeos no canal do YouTube falando sobre a técnica dela de arrumação. E eu já executei isso algumas vezes lá em casa e é impressionante o quanto de coisas a gente tem ali guardado, acumulado, sem nenhuma utilidade de verdade. É só uma relação emocional com aquele objeto. E é curioso, eu vou te dar só um spoiler de uma das fases dessa técnica, que é você colocar toda a sua roupa em cima da cama. Olha, vira uma pilha, uma montanha de coisas que você pensa, meu Deus, como é que eu tenho tudo isso? E ainda assim a gente acredita que não tem o suficiente. É interessante isso, né? Vira e mexe, queremos comprar mais peças de roupa, mais... enfim, sapato então nem se fala. Para que você ter que ter 10, 15, 20 pares de sapatos se você só tem um par de pernas, um par de pés e você não vai utilizar isso o tempo todo? Enfim, você já entendeu, né, aonde eu quero chegar com a história do acúmulo de coisas. Eu falei só de um tópico que é o vestuário, mas você acaba acumulando muitos outros objetos. E ao longo desse vídeo eu quero explicar quais são os meus desafios pessoais. Eu acho que no sentido da roupa, eu já tenho melhorado bastante isso. Inclusive, estamos em novembro, na data de gravação desse vídeo. Normalmente, no final do ano, eu costumo fazer muita doação de roupa. E, mais uma vez, eu quero dar uma enxugada nesse possível excesso que eu possa ter em relação a vestuário. Então, eu acho que roupa, me parece que eu estou seguindo um caminho, entre aspas, mais leve. Mas eu vou te falar, já um desafio meu é equipamento. Equipamento que eu uso para produzir conteúdos aqui nesse canal, equipamento que eu uso para fazer o registro das minhas viagens pessoais com a minha família. Inclusive uma parte desse registro fica na área de membros. Se você ainda não é membro do canal, clica no botão Seja Membro. Lá é o Clube de Membros Fala Hiro. Dentre vários conteúdos, um dos que eu posto lá são vídeos, uma parte, na verdade, né? Uma parte dos meus vídeos de viagem em família. E eu estou falando disso porque isso me leva a um certo acúmulo de equipamentos. Câmeras, microfones, tripés, eu tenho muitos e eu te falo, esse é um dos meus calos no sapato. Como minimizar essa quantidade de coisas que eu tenho, porque, olha, eu vou te falar, isso gera inclusive um transtorno até para as viagens. Eu fico parando para pensar, no dia que eu for fazer uma viagem internacional, eu vou ter que limitar muito o uso de equipamentos do audiovisual. Mas é engraçado, eu trago uma mala só com equipamento. É curioso. Esse é meu desafio, tá? Então eu estou te colocando que também eu não sou perfeito nesse sentido. Então esse é o acúmulo material. A gente tem o acúmulo também mental, já que a gente fica o tempo todo pensando o que fazer, o que fazer, o que fazer. Eu estou querendo tornar essa produção de conteúdos algo mais leve, porque, por exemplo, acordei às 5 horas para ver o nascer do sol, não teve nascer do sol e eu pensei, volto a dormir? Não, vou produzir conteúdos porque eu preciso alimentar a plataforma. Então, de certo ponto, isso gera uma exigência interna, é um acúmulo de pressão para realizar algo. Claro que isso aqui, para mim, é o que eu gosto muito de fazer, né? Ou seja, eu estou aqui sentado num banquinho, pego minha câmera, uns tópicos, começo a gravar, mas gera um trabalho, não gera? Porque depois disso eu tenho que mandar para o editor tem que postar, enfim, isso gera um trabalho. Eu estou quase tornando isso parte do trabalho da minha vida, e isso também, claro, faz parte do meu Ikigai. Não vou falar sobre isso agora, mas tem outros vídeos falando aqui, talvez esteja aqui em algum ponto aqui, não sei. Quando eu gravo assim, não sei onde é que eu tenho que apontar, enfim. Esse é o acúmulo mental, ou seja, exigências do trabalho, exigências da vida pessoal, exigências da vida amorosa, né, de relacionamento, enfim. Isso acaba causando um peso também que vai se acumulando ao longo da vida. Na prática médica, isso é muito comum, certo? Quando eu comecei a minha carreira, há mais de 23 anos atendendo pessoas, eu fazia meu trabalho habitual num posto de saúde, atendi 17 anos na atenção primária, mas sabe, você vai acumulando trabalho. Então daqui a pouco eu estava fazendo transporte de paciente grave para Fortaleza, daqui a pouco eu estava dando um plantão aqui e acolá, daqui a pouco eu quis ser professor e aí fiz um concurso para professor, então já era médico e professor, e você vai acumulando trabalho, e isso gera também uma complexidade cada vez maior
na tua vida. Então, falei de acúmulo de bens, de itens materiais, falei de acúmulo do item mental, e aí tem um terceiro que talvez seja um dos mais impactantes. Esse também eu preciso trabalhar para torná-la mais descomplicada, que é o acúmulo de sentimentos ruins, né? A gente está falando do acúmulo emocional. E isso se refere a, claro, sentimentos ruins, porque se você acumula bons sentimentos, aí eu acho que está tudo certo, né? Não tem grande problema. Deixa eu só trazer a câmera um pouco mais para cá. Então, me parece que acumular sentimentos bons não é... Vou centralizar minha câmera aqui. Não é o grande problema. Mas eu estou falando que de rancor, de mágoa, enfim, de feridas antigas emocionais, algo que alguém te disse no passado e você não gostou. A gente tem dessas coisas, né? A gente acaba se importando demais com essas pequenas coisas ao longo da vida. É claro que a interpretação de cada um gera o tamanho do problema. Eu vejo conflitos de pessoas próximas a mim que assim, eu não agiria daquela forma, é isso que eu quero dizer. Mas, claro, eu tenho que ser empático e entender que para aquela pessoa talvez o problema se tornou grande demais. Enfim, mas isso vai gerando esse acúmulo de sentimentos ruins no ponto de vista emocional. Esse talvez seja o mais desafiador, desapegar desse tipo de problema, desse tipo de acúmulo emocional. Mais uma vez, sentimentos negativos, rancor, mágoa, raiva. Então, vira e mexe, eu me lembro de fatos antigos, de pessoas que falaram certas coisas para mim antes, e eu penso assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Vou já explicar, no final eu vou te dar dicas práticas de como resolver cada uma dessas complicações que estão gerando, que vem de acúmulos na tua vida. E tem um outro nível também para resumir esses tipos de acúmulos na tua vida, que é o sentido do mais, né? A ilusão de você querer e acumular, ter cada vez mais ao longo da sua jornada de vida. A gente quer ter mais coisas do que usufruir ao máximo de ter a experiência daquela coisa em si. Por exemplo, eu estou aqui nesse lugar, certo? Uma pousada aqui na Serra de Viçosa, pousada Village Viçosa. Inclusive eu vou deixar aqui um link para você, enfim, dar uma olhada, conhecer o local, acho que vale muito a pena você conhecer. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu poderia vir aqui e ficar um dia aqui e ficar um outro dia num outro lugar para, enfim, né, acumular, digamos assim, reservas ou acumular diárias, mas eu preferi ficar os 2 dias nesse lugar para acumular a experiência. Então a gente vai falar de coisas que são boas de se acumular, que são boas memórias e experiências. Mas claro, não é isso que está complicando a sua vida. Você complica a sua vida porque você quer acumular um outro nível de sensações e objetos que não são bons. Então, ter mais não significa viver melhor. Essa aqui é a grande sacada que eu tive há alguns anos. Eu não preciso ter mais, eu só preciso aproveitar melhor as coisas que eu já tenho. Então, viver com menos é uma premissa, claro que não é o grande pilar do Vida Modo X, mas eu vou te falar que viver com menos faz parte de uma estratégia para você viver melhor. Porque você, desapegando de itens materiais, emocionais e mentais, você deixa a tua cabeça livre para navegar e pensar coisas que significam mais para a nossa vida. E é essa a ideia que eu quero tentar passar. Espero que eu esteja conseguindo. Inclusive para você, viu? Hiro do futuro. Esse vídeo foi feito para você. Se você está complicando a sua vida, você deve assistir esse vídeo. Tomara que o YouTube permaneça pelo maior tempo possível, enquanto pelo menos eu estiver aqui na Terra. Bom, e qual é, além, claro, desse benefício inicial, quais são os outros benefícios de você ter uma vida modo 1x? Já falei da clareza mental e emocional, você libera, sabe? Sabe quando o teu HD está lotado a ponto de não conseguir mais armazenar quase nada? Então, se desapegar, tirar as coisas da tua vida que são desnecessárias, te dá essa clareza, te dá um espaço extra no teu HD para você agora armazenar coisas que importam. Redução do estresse, claro, isso é natural entender isso.
mais energia, mais disposição, mais coragem para fazer, porque você tem poucas coisas para fazer. E como você tem poucas coisas, você consegue agora fazer essas poucas coisas mais bem feito, entende? Você dá mais energia, mais atenção àquilo, você não precisa estar pulando de coisa em coisa, de tarefa em tarefa, porque você tem que dar conta de muita coisa, porque tua vida está acumulada de coisas para serem feitas. As relações são mais significativas, mais autênticas. Eu tenho outro vídeo falando aqui sobre a minha vontade de deletar, de apagar o Instagram, porque apesar de quase 120 mil seguidores lá, não existe uma relação autêntica com a maioria das pessoas, né? Claro que muita gente lá que me segue, que eu sigo, inclusive, são pessoas que têm muito significado na minha vida, mas você sabe que 120 mil não dá para você ter essa relação significativa com todo mundo. Aqui, claro, no YouTube é um pouco mais diferente, porque como a gente tem a comunidade, a gente conversa bastante ali, inclusive eu respondo, né, procuro responder o máximo de perguntas que existem aqui. Então me parece que aqui a gente fica mais próximo. Não tem como eu produzir um conteúdo desse mais profundo lá. Aqui não, aqui eu posso porque eu sei que a conexão aqui é maior. Então, mais sustentabilidade, tanto do ponto de vista pessoal, eu consigo ter uma vida com esse nível de qualidade por mais tempo. Isso é um princípio do Ikigai, é um pilar do Ikigai, harmonia e sustentabilidade, o que eu sou capaz de fazer pela minha vida toda. Então, quando você tem poucas coisas, a chance de sucesso, de êxito é maior. Então, não só esse tipo de sustentabilidade, mas a própria sustentabilidade ecológica. Quanto menos consumo material das coisas, menos você destrói o planeta, né? Com o desgaste, o acúmulo, o consumo exagerado dos insumos, da matéria-prima. Então tem esse nível também de sustentabilidade. É uma outra forma de interpretar isso. E com tudo isso feito, você agora tem um espaço na tua mente para começar a buscar o seu propósito, que é talvez a grande missão da nossa vida, né? Primeiro descobrir, depois viver o seu Ikigai, o seu propósito, que não está numa única coisa, não é isso, mas fazer aquilo que você está disposto de fazer assim que acorda, tipo acordar às 5 da manhã e fazer um vídeo. Você já deve ter entendido que para mim produzir conteúdos aqui no YouTube, ele é um Ikigai. Então, como eu gosto de fazer isso, por isso que eu estou aqui. Se você entende que isso é importante na tua vida, então aproveita e já dá aquele like, que é a forma que o YouTube tende a te recomendar vídeos mais parecidos com esse na tua vida. Mas calma que não acabou, porque agora eu vou te dar dicas práticas, que inclusive muitas delas eu já venho fazendo e pode te ajudar. E se você, Hiro do futuro, está deixando de fazer isso que eu estou explicando nesse vídeo, assiste, hein? Porque eu quero que você continue seguindo essa rota que eu, Hiro do passado, estou seguindo. Então, para você, se você desviar, você deve assistir de novo. Primeira coisa, desapegar dos bens materiais, como eu disse. Meu calo no sapato, equipamento eletrônico, isso realmente é um problema na minha vida, mas eu estou encontrando uma forma de resolver ou minimizar essa coisa. Então, primeiro, revisar seus itens periodicamente, uma coisa que eu já faço. Aí tem um método que é interessante, que é one in, one out. O que é que significa? Entrou uma coisa, sai outra coisa. Isso eu falo muito para minha esposa, quando ela, por exemplo, vai comprar alguma coisa para as crianças, um brinquedo novo, eu falei, tá, comprou um brinquedo, qual é que a gente vai doar agora? Essa é uma prática que a gente precisa adotar. Então, por exemplo, uma câmera nova, eu tenho que vender a câmera que eu tinha. Então, essa é a regra geral. Eu tinha muita vontade de ter um drone, um selfie drone. E aí eu já tinha um outro. Eu falei, não, vou vender esse e compro outro. E assim fiz, para não ficar com 2 itens ali acumulados. Então, entra um, o que é que vai sair? Essa é a regra. Roupa, enfim, né? Já estou chegando no final do ano, já vou fazer várias doações, porque eu entendo que eu venho acumulando isso. Então, roupa que entra, roupa que sai. Essa é a regra. Então, doar, reciclar, ou então repassar. Recentemente eu recebi de volta um bebê conforto. Aqueles itens de você levar o bebê no carro, e já rodou na mão de tanta gente, porque foi primeiro da minha filha mais velha, aí depois passou pelo mais novo, depois passou para o meu cunhado, para os 2 filhos dele, depois passou para a filha da
a neta de uma secretária que trabalhou conosco há muito tempo e agora voltou para a gente de novo. Então já tem que encaminhar para outra pessoa que obviamente precisa mais do que a gente nesse momento. O segundo desapego, limpar a mente. Então assim, como é que a gente consegue limpar a mente num mundo onde você não consegue, nesse momento, se desapegar de tudo, né? Porque você pensa, eu disse que o acúmulo de tarefas e compromissos é o que está gerando esse estresse mental, não é emocional ainda, tá? O mental, como é que eu posso fazer? Porque eu não posso largar as coisas, correto? Aí vem a estratégia de anotação, que é o que eu uso bastante, a agenda. Hoje é domingo, hoje eu volto para casa, né? E aí quando chegar lá, já vou fazer minha agenda da semana, porque dessa forma eu limpo minha mente. Eu não preciso estar pensando naquilo o tempo todo. Né? Inclusive eu tenho um outro vídeo aqui falando sobre as 3 coisas que definitivamente mudaram a minha vida, e um deles é a regra do mapa. Tá perdido? Olha teu mapa. E uma parte do mapa é a agenda. Isso é importante. Praticar o silêncio me ajuda a fazer o cérebro processar as informações que estão lá sendo importantes e que você precisa organizar na tua memória. Então o silêncio também é importante. E para você tirar o acúmulo de emoções agora, emoções negativas do passado, só tem um recurso que eu já tinha escutado desde 2015, no começo eu fui cético em relação a isso, mas hoje eu entendo a força e o poder, que é o perdão. Ou seja, se alguém te fez algo que naquele ponto, naquele momento, você interpretou como ruim, porque perceba, interpretar que aquela pessoa fez aquilo por maldade ou que te machucou, não significa que foi assim. É só uma interpretação. Eu vejo demais isso acontecendo. Ah, fulana disse aquilo, eu tenho certeza que foi para mim. Claro, isso está só na tua cabeça. A pessoa às vezes não sabe nem o que é que... Não tem nada a ver, não queria nem pensou em você naquele ponto, mas, enfim, você entende que como se tivesse sido direcionada, sabe? Então, você tem que perdoar. Cada indivíduo passa também por suas próprias dificuldades e o fato dela ter falado ou dito alguma coisa que não te agradou, enfim, só quem sofre é você. Então, o perdão para outra pessoa, claro, não é só para outra pessoa, mas o perdão é para fazer bem a você mesmo. Quando você perdoa essas pessoas, simplesmente você desapega de um acúmulo emocional. E é isso que está complicando sua vida, você ficar lembrando de coisas demais do passado que não são boas. E simplificar também relações. Eu vejo pessoas que comentam assim, não, eu tenho que estar em todo o círculo social porque é importante para a minha carreira, é importante. Será que é mesmo? Porque no final das contas, e aí eu vou pegar a frase de uma pessoa que eu não me recordo o nome agora, mas para mim fez muito sentido. A pergunta que eu tenho feito é, quando o palco da vida se fechar, quem são as pessoas que vão estar comigo nos bastidores? Me aplaudindo, comemorando junto comigo? Quem são essas pessoas? Porque tenho certeza que a maioria está do palco para frente, quer só ver o seu melhor, a melhor parte da sua vida, não está nem aí para os seus problemas, para as suas dificuldades. Então, quando o palco da vida se fechar, quem vai estar contigo? É esse tipo de relação que você deve cultivar, e não aquelas superficiais que estão perto de você somente para usufruir de um benefício, ou ao contrário, às vezes você está perto das pessoas para obter benefícios. Essa não é uma vida que vale a pena ser vivida, ao meu ver. Né? Não sei como é a sua interpretação em relação a isso, mas para mim não faz sentido me aproximar de pessoas apenas pelo benefício secundário da relação. Eu quero ter relações significativas, coisas que eu possa não só compartilhar, mas também aprender com elas. E todos nós temos limites em relação a isso. E as pessoas às vezes não entendem por que eu tenho pouquíssimos amigos meus, são poucos amigos. Claro, eu tenho muitas relações que também são importantes, mas pessoas que de fato sabem profundamente o que eu vivo, o que eu passo, são muito poucas. E é isso que o Vida Modo 1x propõe, você cultivar esse tipo de relacionamento mais profundo. E chegando no final, quase no final aqui, simplificar o seu tempo, né? Porque afinal de contas, é a única coisa que não volta para trás, é a única coisa que nós temos de forma limitada, a não ser que você seja Highlander, e eu sei que você não é, o seu tempo daqui na Terra, neste plano é limitado.
e você fica gastando, jogando ele fora o tempo todo. E tornando as coisas importantes sempre em último lugar, e com isso você complica a sua vida. Simplifique o tempo, eliminando o desnecessário daquilo que drena a tua energia. Hoje em dia, meu tempo de rede social vertical é muito pequeno. É impressionante como eu reduzi ao longo dos anos isso, e de verdade isso me faz um bem muito grande. Priorizar o essencial e também criar pausas para você pensar. A pausa é importante. Tem gente que diz que pausa dá tédio. Na verdade, não é isso. A pausa ajuda uma área do cérebro, em especial o córtex cingulado anterior, a processar informações. E dessa forma você consegue tornar certas decisões, inclusive, mais fáceis. Se você não sabia disso, espero que você entenda que a pausa e o silêncio são importantes para que a gente consiga, inclusive, tomar melhores decisões, sabia? Você ser mais intencional. Então é isso, eu espero demais que esse vídeo tenha sido útil para você. Está começando a ventar e está ficando frio. Quem disse que no Ceará faz frio, Hiroki? Pois é, deixa eu te mostrar aqui as plantas balançando aqui, ó. Olha aí, balançando ali. Então eu vou te mostrar um pouquinho desse cenário, que eu tô na Serra de Viçosa. Olha, já são talvez 6 e pouco, agora que eu estou vendo uma pequena rajada de luz ali, porque o sol aqui nasce 5h20 da manhã, você acredita nisso? Mas já são, eu imagino que quase 6 talvez, não sei, deve ser mais de 6. E nada do sol despontar, apenas um leve clarão nessa região daqui, ó. Mas enfim, é isso, né? Tomar uma arvorezinha aqui. É isso. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever nesse canal, porque é dessa forma que o YouTube vai te recomendar novos vídeos que vão ao ar, geralmente amanhã ou depois de amanhã. E, claro, você só fica sabendo se clicar no sininho, então não esquece de fazer essa ação que é muito importante, tá? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau!